boa noite. E aí, como estão todos? Estão nos ouvindo? Turma nova, Leandrão. Para quem não conhece, pessoal, o Leandro, o cara mais. É o meu assessor privado, particular, tá? Eu não queria tirar onda, não, mas é o gestor da OTM, é um dos caras mais gente boa que eu conheço da área, mas você é diferenciado. Você é um cara que todo mundo que já foi seu cliente quando você era assessor despejava elogios e ainda despeja, né? Eu acredito que alguma dessas pessoas esteja assistindo você aí porque gostam muito de você. Chegou a gestão, né, da OTM com todo o mérito e é sempre um prazer fazer essa live aqui com você. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite. Nossa, até não tem nem como me apresentar agora, né? Não, não tem mais Pessoal, apresentação. boa noite, pessoal, tudo bem? Vim aqui para bater um papo com vocês. Acho que são todos novos, né? Acho que ninguém me conhece ainda. Mas é isso, já atendi aqui desde o começo da OTE, há 3 anos atrás. Então, comecei como assessor, hoje estou na gestão. Então, hoje eu não atendo mais clientes, a não ser o Bruno aí, que ainda tem meu atendimento. É. Mas eu fico auxiliando mais a parte dos assessores aqui e as operações da OTM Invest. Vai ficar gravado, tá sendo no YouTube lá, pessoal. É isso aí, Leandrão tá sempre presente com a gente, sempre que surge algum problema. É, O Leandro salva sempre, né? O pessoal que está com dúvida, que posta dúvida na comunidade, a gente sempre recorre lá ao Leandro. O Leandro está sempre pronto para ajudar todo mundo. Precisar falar com ele lá, grita lá na OTM, quiser fazer reclamação, Uhum. pedir dinheiro, fazer empréstimo, é tudo com o Leandro, tá? Liguem lá na OTM, falem com o Leandro, chama, né? Chama no WhatsApp aí da OTM. A gente vai falar bastante sobre o OTM hoje, sobre algumas coisas que melhoraram. Agora, bastante sistemas entrando aí, né? O Jimmy criando bastante coisa, a própria OTM Dash, a gente vai falar também um pouco sobre isso. Vamos falar do trabalho do assessor em si, né? Porque é importante a gente deixar claro aí o que o assessor pode fazer, o que não pode. Às vezes gera uma certa dúvida, principalmente para quem está começando a operar, né, Leandro? O pessoal muitas das vezes acha que o assessor vai fazer aquela recomendação top pro cara, vai abrir operação na carteira dele sempre que achar necessário, vai ensinar ele a operar a opção, né? Então não é bem assim, né? Tem algumas coisas que o assessor pode fazer, outras não. Questão de regulamentação, principalmente, né? O cara perde o emprego caso faça algumas coisas, então a gente vai falar bastante sobre isso. Deixa só o pessoal se aconchegar. O pessoal que não tiver. O meu está sem som. Pessoal, o som tá normal, tanto o meu e do Leandro? Escrevam no chat aí para o pessoal assistir no YouTube. No YouTube não tem erro, tá? É só pedir pro pessoal no chat aí, só escrever aí. Pessoal que tá sem som, vai pro YouTube. Normal no Discord, som normal. Beleza, então tá show. É porque o Discord realmente, às vezes, quando tem muita gente na sala, estamos com 76 milhões de pessoas aqui na sala, Leandro. Tá O vazio hoje, hein? Discord ele dá uns pregos. O pessoal tá indo pro YouTube também, então quem não tiver conseguindo ouvir aí pelo Discord não vai me ouvir, né? Mas escrevam no chat aí, para quem não tiver ouvindo ir pro YouTube. Bem, vamos lá. Leandro, me fala um pouquinho qual que é o foco da OTM? O Jimmy sempre fala, né? O Jimmy faz live, o Jimmy faz vídeo. O intuito da OTM ser criada sempre foi de facilitar aí para quem opera opção, né? Hoje em dia são poucas as casas que se deixam, né, operar opções e aquelas que deixam, menor ainda a quantidade de profissionais que podem aí estar auxiliando um cliente no sentido de opções, né? Então acho que a OTM, bem, mas é você quem vai falar. Eu acho que o intuito melhor do que ninguém você falando. Diga aí. Vamos lá. É até bom falar que você acabou de explicar, né? Você apresentou dizendo que existe na nossa profissão muitos profissionais ali que não são tão bem profissionais, né?
Uhum. E na verdade, a gente criou a TM exatamente ao contrário disso. Então, o Jimmy, né, tinha esse problema em relação às assessorias, que ele tinha conta, operava e tinha esse problema de não ter ninguém que atendia bem a carteira dele, que entendia de opções, e Uhum. aquele famoso assessor que estava sempre vendendo algum tipo de produto para poder atender a carteira. Então, aquela história de o assessor, é grátis, né? O assessor não tem custo, mas sempre o cara vai estar colocando algum produto na sua carteira. Então, foi aí essa ideia que o Jimmy, né, decidiu montar a assessoria, para a gente poder fugir um pouco disso e ter o nosso padrão de atendimento. Então, mais focado um atendimento mais personalizado, mais na renda variável e principalmente no mercado de opções. Foi aí que surgiu a ATM. Então, hoje a gente tem um atendimento totalmente focado nisso. Claro que essa parte de atendimento em renda fixa e outros tipos de produto a gente entende, né, para quem entende opções, isso é muito fácil, é muito tranquilo, mas a gente não vai vender nenhum produto para você aqui no OTM. Então, a gente não vai colocar um COI, não vai te oferecer um CRI, um CRA, Ah, uma não tem debênture, a gente COI? não Ah, vai. não, não, não. Peraí, não tem COI? Perde, Não. perde um pouco o sentido. Então, foi por isso que a gente criou a TM, para ter o nosso tipo de padrão de atendimento. Então, no começo, até a gente conseguir alinhar isso com a corretora também foi um pouco difícil, porque eles acharam que a gente fosse montar uma assessoria através do Jimmy, né, o canal do Jimmy, e que fosse chover de cliente e era uma oportunidade muito grande para vender produtos, né? E para a gente conseguir colocar isso na cabeça deles, que a gente não ia fazer isso, que a gente ia fazer o nosso modelo de atendimento, o nosso padrão de atendimento sem nenhum produto, foi muito difícil, foi muito complicado lá. Então, sempre a gente batia de frente com o pessoal da corretora, até que agora eles entenderam que nosso atendimento é outro. Nosso atendimento é mais focado em Isso. ajudar mesmo nessa parte de em opções, em renda variável e tudo mais. Então, esse é o foco da UTM hoje. Tem um atendimento mais claro, mais sincero com vocês e tentar ajudar ao máximo para quem quer operar nesse mercado, né? Show de bola. E vamos falar um pouquinho também da parte do assessor, Leandro. É claro, o cliente que ele tem aí toda uma estrutura planejada por vocês e que está sempre melhorando, está sempre crescendo. Antigamente só tinha o plano padrão, né, que as pessoas entravam e elas mesmas operavam, o assessor estava ali para dar um auxílio, e hoje está um pouco diferente, né? A OTM tem, eu não sei como é que se chama, planos ou, enfim, É. explica como funciona o plano, como é que se chama, VIP? A gen- não, Como chama funciona? private. Private. A gente foi modelando, né, durante esses Aham. 3 anos aí, modelando e foi tentando ajustar para ficar cada vez melhor para o cliente e também para a gente conseguir separar aqui a assessoria. Então, hoje a Uhum. gente tem um modelo que a gente chama de private, que é modelo estilo consultoria, que o assessor sim vai conseguir te ajudar né, na sua carteira como um todo, conseguir planejar uma carteira para você. Então, nesse modelo private é aquele modelo de consultoria de FII fixo, então é de acordo com o patrimônio, uma porcentagem que é cobrado anualmente, né? Na verdade é mensalmente, mas é uma porcentagem anual que cobra da sua carteira. Então nesse padrão que é o plano private, sim, ele vai poder te atender a sua carteira e vai poder estruturar toda a sua carteira através do mercado de ações e opções. E claro, se você tiver uma demanda de renda fixa, ele vai estruturando para você. Mas é uma coisa muito mais ativa. O assessor é um assessor exclusivo que vai atender a sua carteira. Então, toda semana ele vai bater um papo com você, vai te falar do cenário, vai falar o que precisa mudar na sua carteira, sempre tentando alinhar para aquele plano inicial que vocês tinham. Mudou o cenário, pô, ele vai te avisar, mudou o cenário, não tá bacana, vamos tentar diminuir um pouco a parte de renda variável, vamos alocar um pouco mais em renda fixa, vamos segurar um pouco, na situação tá um pouco mais difícil. Então, é um atendimento bem personalizado mesmo. Então, semanalmente você tem contato com o assessor e por isso que é cobrado nesse modelo de consultoria. E aí tem um outro modelo, que é o modelo para quem já opera sozinho. Então, muitos clientes na nossa casa, nós estamos com 10 mil clientes, praticamente 7 mil clientes ativos, a grande maioria opera sozinho, gosta de operar sozinho. E aqui tem uma mesa de atendimento, nós estamos com 8 assessores, que são todos especialistas em opção também, e vão atender esse pessoal que opera sozinho. Então, a gente tem um atendimento de mesa, né, que todo mundo ali é especialista em opções, vai conseguir te ajudar em todas as questões da sua conta, mas não vai ter esse atendimento personalizado, não vai ser uma coisa que vai ser ajustada para sua carteira. E tem um atendimento que é o private, que são assessores exclusivos. Então, a gente conseguiu separar um pouco as coisas aqui dentro. Tá, então vamos do início. O cliente ele quer virar cliente OTM. Ele vai acessar o site lá, otminvest.com.br, vai preencher o cadastro, né? Eu acho que todo aluno que quis participar aí da UTM nesses dias agora da abertura do curso, quem realmente quis entrar para a UTM fez esse procedimento. Assim que ele faz o cadastro e é enviado, tem o pessoal aí que vai receber, vai abrir a conta na Necton já associada à OTM Invest, certo? Ah, Exato.
o aluno, o cliente vai receber o e-mail da abertura da conta da Necton e o assessor vai entrar em contato com esse aluno, certo? Exatamente. E a partir desse bate-papo é que se desenrola aí para se ele vai seguir o plano padrão, se ele vai operar sozinho, se ele tem um valor mínimo, Leandro. Como é que Mínimo funciona? 250 mil para entrar nesse plano private, tá? Então, mínimo 250 mil. E aí, nesse primeiro momento, nesse primeiro bate-papo, ele vai explicar as demandas dele. Então, o próprio cliente fala: eu preciso de um atendimento mais personalizado, eu quero que vocês gerenciem minha carteira ali, que vocês administrem minha carteira, ou não, eu já opero sozinho, eu já sei como é que faz, eu só preciso de uma demanda ali do dia a dia, de consultar minha margem, de saber numa Uhum. operação quanto é que chama de margem, para saber, para abrir um strike. Então, o cliente ali, no atendimento inicial, vai falar para a gente o que ele precisa. Então, a gente vai explicar para ele e vai direcionar, entendeu? E como que combate, você vai me responder isso melhor do que ninguém, o conflito de interesses, Leandro? Tipo, o assessor está ganhando na venda do coisinho aqui que ele está me oferecendo, ou enfim. Como funciona a remuneração hoje na OTM dos assessores? Isso é legal deixar claro, né? Porque, como a gente disse no começo, tem muitas empresas, muitos assessores que trabalham com de uma forma um pouco suspeita, né? Não vamos falar nomes nem como, mas enfim, todo mundo sabe, todo mundo vê notícia. Como funciona na OTM a questão da remuneração do assessor? Tá, a gente fez esse tipo de modelo, é um modelo que a gente fala que é essencial para você conseguir separar as coisas. Então, não tem mais essa questão de conflito de interesse. Por quê? Porque na assessoria padrão, quanto pior o produto que você vende para o cliente, maior a comissão do assessor. Sim. Então, se eu te vender um CDB do BTG, a comissão é quase zero. Se eu te vender um CDB do banco, sei lá, vamos lá, Banco Master, a comissão é altíssima, principalmente porque o risco é muito grande. Então, o que acontece? Você vai ver um monte de carteira de cliente com o CDB do Banco Master. Por quê? Porque isso paga mais o assessor. Ele está preocupado com a carteira? Não, ele está preocupado com a receita dele. Nesse modelo não tem isso. Esse modelo, o assessor não é remunerado pelo que ele coloca na sua carteira. Inclusive, todos os produtos, né, que eu te digo, todas as rendas fixas que ele acaba colocando na sua carteira ali, por uma questão de, eu quero um prazo maior, 3, 5 anos, ele não recebe nenhuma comissão. Isso volta como cashback para o cliente. Entendeu? Porque ele já está no modelo fixo, isso volta de cashback. Então não tem por que a gente oferecer uma coisa ruim para o cliente. Se isso vai voltar para o cliente como comissão, né? A comissão volta. E outra, eu preciso que esse cliente esteja sempre comigo. É importante que a carteira dele cresça, né? Esteja sempre com a gente para a gente continuar sendo remunerado. Então, isso separa totalmente esse conflito de interesse que tem nas assessorias padrões, né? De oferecer coisas ruins. E outra coisa, os assessores aqui recebem salário fixo, então também foge um pouco dessa questão de comissão. Quanto mais ele vender, mais ele ganha. Não, eles são, o salário deles é fixo, então a gente foge um pouco disso também. Independente do que ele oferece, enfim, é claro que ele vai Exatamente. querer oferecer os melhores produtos, já que ele não tem, Exato. Não tem não é por que a gente remunerado por colocar um isso. produto ruim na carteira do cliente. Exatamente. A gente sempre fala isso. Pô, você colocar isso na carteira do seu pai? Não. Então, nem pense em colocar na carteira do cliente, entendeu? Então, hoje, porque eu falei, a gente se baseia muito em renda fixa ali, uma liquidez diária para poder operar, ou o cliente fala, não, isso aqui eu posso deixar para mais tempo, vamos colocar no tesouro para a gente poder pegar uma marcação no mercado. Então, a gente sempre foge dessa questão de comissionamento, porque a gente não vai ter, vai voltar para o cliente, então não tem por que colocar nada ruim na carteira do cliente, entendeu? A gente foca mais no resultado da carteira dele. O mais importante para a gente é manter o cliente aqui dentro, sendo bem atendido e tendo resultado na carteira. Perfeito. Antes da gente falar de taxa, Leandro, porque não existe almoço grátis, toda empresa precisa, enfim, de taxas, né? De renda. Mas antes da gente falar de taxa, vamos falar um pouquinho sobre recomendação de operação. E é bom a gente deixar isso bem claro, já de início. RCO+, é uma coisa, OTM é outra. A OTM, Exatamente. ela faz parte aí, ela trabalha junto da Necton, que faz parte do grupo BTG, e vocês precisam seguir algumas regras, principalmente na questão de analista do BTG, né? Então, por exemplo, sei lá, se o BTG está falando sobre compra de PRIO, vocês podem falar de compra de PRIO, mas se não estiver falando, vocês não, talvez tenham aí uma Uhum. limitação. Então, explica para a gente como funciona essa questão da, eu não sei se pode chamar de recomendação, mas se eu sou seu cliente cara, tô de olho em Prio, o que que você me diz?
Você vai ter que olhar lá no BTG, como é que funciona? Explica pra gente aí direitinho. E a distinção também do RCO+, que é outro serviço, é outro analista, é outra casa. Explica para o pessoal como funciona. Hoje a gente, até hoje, né, até pouco tempo atrás, a gente era refém das recomendações só do BTG. A gente tem que ter um analista sempre por trás das recomendações. Então, para eu poder te oferecer alguma coisa, poder falar de algum papel, tem que ter a recomendação do analista do banco. Então, eu olho lá primeiro, vejo o BTG, faço uma seleção dos ativos que o BTG recomenda, e aí sim, a gente filtra e passa isso para o cliente. Então, a gente tem que sempre estar respaldado. Agora, como nós temos o RCO e é uma empresa vinculada e tem um analista no RCO, a gente tem essa liberdade também de poder pegar as análises do RCO e também oferecer para o cliente. Então, a gente está um pouco mais, a gente tem essas duas opções ali dentro para poder orientar o cliente na melhor recomendação, vamos dizer assim. Mas antes, sim, a gente era muito refém do BTG. Apesar que o BTG cobre muito papel, eles cobrem bastante, a grande maioria dos papéis ali que são bons da bolsa, eles cobrem. Então, facilita para a gente poder recomendar. Mas a gente sempre faz o nosso filtro, né? Então, o BTG está fazendo uma pilha de recomendações ali, a gente filtra e passa para o cliente o que a gente acha mais interessante, entendeu? Tem Tem Magalu? coisas ali que a gente acha. Não. Tem coisas ali que a gente acha realmente um pouco esticado, entendeu? A gente tem umas análises, pô, difícil chegar nesse valor, então a gente meio que foge um pouco da recomendação ali, então, mas a gente só não passa para o cliente. E tem muita coisa que faz muito sentido, eles são muito bons nisso, e a gente segue ali com o que eles estão dizendo. Essa liberdade de ter o RCO hoje com o analista também facilita pra gente, né? É, né? Ajuda Uhum. bastante, né? Ajuda, a gente não ficar refém só, né? Sim. Então, o cliente liga, se não tiver nessa carta de recomendação, talvez vocês tenham que dar uma rebolada ali e falar para o cliente alguma coisa diferente do que uma recomendação em si de operação, né? Exatamente. Vocês Aí a acabam gente pode falando, falar ó, o com. BTG tá fazendo assim, assim, assado. É assim que vocês falam? Como é que Exatamente. funciona? Explica o motivo, né? Explica o motivo, Aham. explica a razão do porquê isso não está na carteira recomendada, a gente fala ali por quê, e tenta sugerir para o cliente fazer algumas outras operações. Pô, você quer mudar esse ativo? Você se sente confortável com esse ativo na carteira? Não, quero mudar. Então vamos fazer venda de call na linha do dinheiro, vamos vender já à vista, vamos tentar fazer put para poder entrar no outro papel. A gente vai tentando direcionar o cliente no que fazer com esse papel. Mas também, claro, tem cliente que vai falar, não, eu sigo porque eu tenho uma informação privilegiada, porque eu tenho um parente que trabalha nessa empresa e está vendo que tem bons resultados. Perfeito, não tem problema nenhum, entendeu? Não, a gente só não Entendi. pode ficar recomendando esse tipo de papel. Tá, e agora vamos falar sobre as taxas, Leandrão. O cliente entra, o aluno entrou, se cadastrou, está naquele plano normal que eu uso, que a maioria, 90% usa, talvez, não sei. Quais são as taxas hoje para a galera estar operando opções e principalmente, qual que é a diferença dessas taxas da OTM para outras corretoras que operam opções, né, que lhe permitem operar opções? E por que que é mais vantajoso, talvez, o cara escolher a OTM para esse tipo de operação? Aqui a gente está falando com alunos, né? É, Então, para o aluno, a taxa de corretagem por ordem executada é 1,99. Então, compra, venda 1,99 e o exercício das opções também é 1,99, tá? Então, é um valor fixo, diferente das outras casas. Normalmente, as outras casas, eles cobram porcentagem em cima do notional quando você é exercido. Então, normalmente, o padrão é 0,5% do uhum, notional aí no exercício. Então, mesmo casas que cobram corretagem zero, chega no exercício, você paga 0,5%. Então, para quem opera opções, deixa um valor absurdo ali no exercício fica muito né, caro. das opções. Ah, Fica muito caro. Então tem muito cliente que fala, mas eu não pago exercício, eu não pago corretagem e acha que também não paga exercício, ou então nem lembra dessa parte. Então, aí a gente mostra ali por A mais B que chegou o exercício, foi exercido, quanto foi? 100 mil. Poxa, você deixou R$ 500 de corretagem nesse exercício, entendeu? Quantas corretagens de 1,99 você teria é. feito, né, para poder deixar esses R$ 500 de corretagem aqui? Você operaria o ano todo e não teria deixado esses R$ 500 de Então, corretagem. Então, então é fixo, 1,99. Abriu a operação 1,99, fechou a operação ou foi exercido, o que for, 1,99. Ponto. 1,99. Exatamente isso. E a gente tem que falar, apesar que o Jimmy já falou que andou conversando com o pessoal do BTG, mas a gente sabe que o BTG tem uma restrição do setor de risco, né, de algumas empresas, algumas operações, enfim, de venda, né, principalmente venda de put, que o setor de risco do BTG bloqueia o cara fazer ali pelo home broker, pelo profit, e eles têm que fazer pela mesa. Primeiro, explica o que que é isso, como que o cliente deve fazer essa operação pela mesa, né? E qual que são os custos disso.
Tá, então, ativos que têm um vencimento acima de 1 ano, ou ativos com menos de 1 ano, que tem pouca liquidez, o risco realmente bloqueia. Tá? Então, ele bloqueia para evitar que você faça uma operação e depois não consiga zerar essa operação. Então, vendi uma put de Magalu, strike 35, O Dini errado, vendeu, né? mas Você viu a put que executou. você ficou Poxa vida, não sabendo? consigo. Sei. Você ficou E sabendo, aí não não? consegue. Put longa, pô, de Magalu, o Jimmy não mostrou? Ele mostrou pra gente, pô, Mostrou, na última live. mostrando. Meu Você. Deus do céu. Mas às vezes você pega esses ativos com pouca liquidez, porque os strikes são muito altos, muito foda no dinheiro, ou então mais de 1 ano. Depois você não consegue zerar essa posição, você não consegue reverter essa posição. Então, por causa disso, o risco vai lá e bloqueia para que vocês não consigam fazer sozinho. Tá? Uhum. Então, a gente vai ter que usar a mesa. A mesa você consegue fazer normalmente. Então, é só entrar em contato com o assessor ali, mesmo pode ser com a mesa de atendimento ali, falar, olha, eu quero vender uma put de Magalu R300, né? Pronto, falou o ativo, e você fala o range de preço que você aceita receber nessa operação. Ah, eu quero de R$ 1 a 80 centavos. Perfeito, o pessoal aqui já monta esse e-mail para você, e manda para você, fala, olha, de acordo com o que nós começamos por telefone, segue ali a operação que você quer fazer, só me responda que você está de acordo. O cliente mandou, estou de acordo, a gente já manda para a mesa na hora de executar. E a gente precisa desse Precisa do respaldo, e-mail. então. Sem o e-mail não tem Precisa. operação. Tá. Não tem como. A É gente a precisa mandar confirmação, esse né? É o respaldo. documento ali da. A gente Entendi. precisa mandar esse documento para a mesa, por risco, Uhum. na verdade. Né? Então, toda operação que a gente manda, depois eles solicitam o respaldo ali, então, que o cliente tenha um aceite, entendeu? Então, a gente não Uhum. consegue fazer se não tiver o aceito do cliente. Uhum. E aí, nesses casos, como o cliente faz pela mesa de operações, o custo é 0,3%. Então, 0,3% do prêmio que o cliente recebe nessa operação. Não é do notional, tá? É do prêmio que ele recebe. Que Então, é ele fez muito uma menos do que do operação. Notion. É muito menos. Então, ele fez uma operação que ele ganhou R$ 1.000 de prêmio, ele vai pagar R$ 30 de corretagem. Então, é uma operação grande, por exemplo, receber R$ 1.000 de prêmio, ele paga só R$ 30 de corretagem. Não é em cima do notional, é diferente do exercício das outras casas, né? E o valor mínimo 1,99. Valor mínimo 89, exatamente. Que é o mínimo de uma Se, corretagem. Né? né? Se for abaixo de 1,99, cobra 1,99, esse 0,3. 1,99. Show. Exatamente. E para quem faz parte do plano. Como é o nome que vocês mudaram agora? Private. Private. Private, fica Já está bonitinho. incluso a corretagem nas taxas que vocês negociam? Porque o private, só para explicar para o pessoal, acima de 250 mil você precisa ter de patrimônio lá dentro da OTM. E quanto mais os valores e as vantagens vão mudando, tá? E as taxas são negociadas direto com o cliente, né, Leandro? Então, cada Isso. É uma cliente tabela tem uma fixa, né? Não tem necessidade, né? negociação. Não tem negociação, é uma tabela fixa, mas vai diminuindo de acordo com o valor do patrimônio. Quanto maior o patrimônio do cliente, a taxa é menor, mas é uma tabela fixa, não tem negociação. A gente só avisa o cliente, ó, se você trouxer até 1 milhão é X, de 1 milhão a 5 milhões é Y, sabe? Então, a porcentagem total. A mais cara é 1% ao ano, que dá em torno de 0,08% ao mês. Essa é a mais alta, depois elas vão baixando até 0,6% ao ano. Entendi. Tá? E aí, nesses Leandro, casos, desculpa, esqueci de falar, nesses casos, quando o cliente entra nesse modelo de private, as corretagens são zeradas. Então, a gente zera toda a corretagem, o cliente pode operar, pode fazer outras coisas, e aí ele não tem corretagem. Como ele já paga nesse modelo fixo, ele não tem corretagem das operações que ele faz. tá. E agora vamos falar do. Eu nomeei como castigo BTG. Eu não sei se vocês já aderiram a esse nome, mas, enfim. Como funciona a questão do castigo BTG? Vou dar um contexto para o pessoal. A OTM, ela está dentro, como eu já falei, dentro da Necton, que faz parte do grupo do BTG. E existia um tempo atrás, pessoal, assessorias e corretoras, eu não vou citar nomes também, porque eu sei que foi a OTM, mas eu não vou citar nome não, que estavam oferecendo taxas melhores, profissionais melhores e estava acabando, entre aspas, roubando cliente de outras, do próprio BTG, da Necto e de outras assessorias do grupo. Para evitar esse tipo de roubo, de Canibalismo, né? canibalismo de cliente, o BTG impôs aí 6 meses, né, de castigo. Eu chamo de castigo BTG, você vai dar o nome correto aí. Mas enfim, explica para a galera se o cara já tem conta em alguma empresa do grupo BTG e quer migrar para a OTM, como que funciona essa migração, qual que é o tempo, enfim. A migração é bem simples, então, como é do mesmo grupo, se o cliente quiser migrar a conta dele, que ele tem qualquer assessoria do BTG ou no próprio BTG ou Necto, é só ele mandar o número da conta pra gente, o CPF, a gente faz essa troca de assessoria. É uma troca de assessoria, bem simples. A conta dele vem completa, mesma senha, mesmo número de conta, exatamente igual.
então não muda nada na vida dele. E a corretagem permanece a mesma por 6 meses. A gente não consegue mudar essa corretagem por esse período, tá? Exatamente pelo que você falou, para não ter esse canibalismo. Então o BTG percebeu, né? E reclamação de outras assessorias, óbvio, que os clientes estavam migrando por causa de corretagem. Então Uhum. acontece isso. Ah, sua em 99, eu vou te cobrar 1,50. Então o cara fica trocando de assessoria. Então o BTG falou, pô, é ruim para o próprio BTG isso, né? Eles estão perdendo É. receita. Então o que eles fizeram? Que o cliente troque de assessoria, mas que seja pelo atendimento e não pela corretagem. Então você está sendo atendido no BTG, se você vai trocar para OTM, é pelo atendimento e não pelo custo. Então eles bloquearam essa corretagem por 6 meses. Então você quer trocar? Tudo bem, só que você vai pagar a mesma coisa por 6 meses. Depois desses 6 meses a gente consegue colocar você no plano de corretagem da OTM, tá? Isso é uma coisa do BTG em geral. Então se você também saísse daqui e fosse para outro lugar, seria a mesma coisa. Então, nesse período de 6 meses, a gente não consegue mudar a corretagem. Só conseguimos mudar a corretagem se você não opera renda variável nessa outra conta pelo período de 1 ano. Então, eu tenho uma conta no BTG há mais de muito tempo, mas tem mais de 1 ano que eu não opero renda variável nessa conta. Só opero fundos, renda fixa, mas eu não opero renda variável. Aí a gente consegue entrar com uma defesa, né? Eu entro com uma defesa lá para o BTG, dizendo, olha, o cliente quer migrar para o OTM e ele não opera renda variável há mais de 1 ano. Aí eles desbloqueiam a corretagem, eu consigo te colocar no padrão OTM. Tá só nesse modelo. Se o E cliente tanto operou nesse período de faz. 1 ano, a gente E, não consegue mudar a corretagem. e tanto faz ele migrar a conta ou abrir uma conta nova, né? O castigo é o mesmo, né? Se ele já Tanto tem uma conta faz. no BTG lá e ele abre uma conta na OTM nova com o mesmo CPF, O CPF bateu aqui é o mesmo. Tem a mesma corretagem. Isso não tem seis jeito. E o meses. cliente muitas vezes pergunta, tá, mas qual que é a minha corretagem? Porque ninguém sabe as corretagens, né? É. Muita gente não sabe. E a gente também não tem acesso. Enquanto a conta não está conosco, a gente não tem acesso. Então eu falo pro cliente, eu não sei a sua corretagem atual no BTG, a gente não sabe. A gente só vai saber quando a conta migrar pra gente. A gente vai olhar na sua conta, vai estar lá, bloqueio de conta até o período de 6 meses, e vai mostrar a corretagem que você tem, para mesa, para ordem via push, para tudo. Aí eu dou um print da tela, né? O assessor dá um print até falar, ó, essa é a sua corretagem, e o período de bloqueio é até 13/4/2026. Então só conseguimos desbloquear depois desse período. Então a gente manda, quando a conta migra, a gente já manda o print da tela e fala, essa é a sua corretagem atual, que já era do outro escritório, e o desbloqueio só acontece depois dessa data. Leandrão, e o aluno novo que está começando, comprou o curso para aprender a investir, nunca operou, nunca comprou uma ação sequer, mas tem um dinheirinho lá parado na conta, ou tem uma renda fixa, um CDB, enfim, qualquer coisa desse tipo. Ele pode ligar para o assessor e pedir para o assessor dar uma esclarecida. Pô, vamos colocar uma porcentagem tal, deixar na renda fixa, vamos colocar uma porcentagem tal em renda variável, X em operações em opções. Isso é possível, Leandro? Sim, Essa luz inicial para quem está começando? sim. Essa é a função do assessor, né? Analisar a carteira e dar um panorama ali para o cliente de entender o perfil do cliente, porque assim, primeira coisa que a gente pega, a carteira do cliente. Segunda coisa, a gente tem contato com o cliente, entende o perfil dele, né, entende o objetivo dele, e aí tenta estruturar uma carteira para o cliente. Então, essa é a função do assessor, independente se ele está no plano ou se ele não está no plano. A única diferença do plano, que a gente falou do Private, é que o assessor vai te dar essa sequência semanalmente ali da sua carteira e vai estruturar e vai montar operações em cima dela. Mas se você vai operar sozinho, esse primeiro atendimento do que vai fazer, uma vez por mês, bater um papo com o assessor, isso é a nossa função, entendeu? Então, ele vai ter esse tipo de atendimento aqui sim. Legal. Então é isso. Ajuste de carteira, recomendação da casa, tudo isso pode estar ali entrando. Ah, o cara quer, sei lá, ele viu no Instagram alguém falando de Brava. Eu gosto de zoar o pessoal de Brava. Tem uns caras aí que gostam bastante de Brava. Ele já Mas subiu enfim. bem, né? É, é, Aí ele viu uma notícia, ou viu alguém falando sobre, ele entra em contato com o Leandro aí e fala, Leandro, tô querendo comprar Brava, o que que você acha? Você vai dar a sua opinião ou a sua opinião é baseada no que o analista falou? A gente normalmente dá uma Eu opinião, gosto eu né? gosto de fazer essa pergunta, É, Leandro, porque tem muita gente que acha ruim, às vezes, ligar para o assessor e o assessor falar, cara, é complicado, entendeu? Tipo, o assessor é, ficar ali meio que em cima do muro, mas existe um motivo por isso, né, Leandro? existe, existe. A gente não pode. Na verdade, nossos WhatsApps são monitorados, né? Então a gente não pode ir contra um analista do banco. Então, é o que você falou. A gente dá um panorama e dá a tese do banco. Então, pô, é um ativo que é isso, que é aquilo, explica a teoria do papel, né? Explica por que, que o papel está caindo tanto. A gente, né, estuda o tempo todo esse tipo de ativo.
e passa o panorama do banco. Por isso que o banco está recomendando venda, por isso que o banco está neutro nesse papel. Então a gente meio que dá um panorama assim do que a gente entende de mercado, do que a gente estuda, e depois dá a recomendação do banco, dá até o PDF ali com a recomendação do banco. Então a gente gosta assim de esclarecer, a gente não manda simplesmente. Eu era assessorado em outra casa há muito tempo atrás, e eu Uhum. perguntava para o meu assessor em relação a algum tipo de papel, ele mandava o relatório. Não falava nada. Falou, cara, o que você acha de Banco do Brasil depois dessa queda? Pô, né? Lê Queria aí, que ele lê aí. desenrolasse, né? Que ele, falou, ele simplesmente me encaminhava o PDF. Cara, não dava nenhuma opinião. Tipo, tá aí. Não, a gente não faz isso. A gente bate um papo, a gente fala que a gente gosta, a gente vive o mercado, né? A gente tem opções. Eu Aham, fico o tempo todo operando aqui, os assessores todos operam. Então eu aham. já falo, cara, já perdi muito dinheiro com esse papel, puxa vida, não sei o que. A gente dá um parecer e depois Uhum. fala, olha, a recomendação do banco é X, a recomendação do banco é Y. Leandro, tem algumas coisas que são grátis, né? Day trade, FIIs, e tem mais alguma coisa, né? Day trade, LCI, até eu não Ah, lembro isso. agora. Esses que eu falei, esses LFTB, não, LFT já entra como corretagem. Mas FIIs É, é gratuita a corretagem. É, day o que tem mais? trade, Day trade também não tem corretagem, ativando o RLP, né? Não tem tem que corretagem. ativar o RLP, né? É, Mas eu acho que tem que tem ativar o mais, acho que é. RLP de qualquer maneira para operar a opção, não tem? Eu acho que Não. tem. Não, Não? RLP, não, RLP nem tem opções. Não, mas ah, Não tá. precisa. Lembrei. É porque quando você assina o Profit, para você fazer o day trade do mensal, você precisa assinar o RLP para. Para você Entendeu? conseguir a isenção do Profit. Isso, A exato. isenção do Profit. Mas tem cliente que não gosta. Tem cliente que opera day trade e não ativa o RLP. Ele fala que o RLP vai prejudicar a operação dele, né? Aham. E eles preferem pagar o profit do Fica a que ativar o critério. RLP. Exatamente. Mas o RLP mesmo é mais para quem opera em contrato. Para opções não tem RLP. É. Então tem muita gente que, na verdade, o pessoal só ativa para poder conseguir a isenção do profit. Isso é natural. Eu vou falar depois com o pessoal, depois que você sair, a gente vai fazer um comparativo aí das corretoras. A gente vai falar mal aí de você quando você sair pelas costas. Mas é, por que OTM? Por que, que eu não fico em outra casa? Por que, que agora. Eu vou ser mais específico, Leandro. Eu tô começando agora em opção, eu já opero ações, já compro e vendo ações, vim lá do Barsi, sabe? Eu já tenho ali minha carteira numa corretora X, é, mas eu quero um pouquinho para aprender. Eu posso trazer só um pedacinho do meu patrimônio, colocar na OTM, meio que para pegar o ritmo da coisa, e depois, conforme eu vou gostando, e o papo do assessor, e vendo como funciona a casa, trago o resto do meu patrimônio. Tudo bem, tranquilo? Não, tranquilo, sem problema nenhum. É que assim, quando a gente fala de porquê, né, para OTM, eu acho que dificilmente você vai encontrar no mercado um escritório todo, um escritório de assessoria todo que vivencia o mercado, né? O mercado Aham. de ações, o mercado de renda variável. Normalmente os escritórios de assessoria, eu sei porque eu já trabalhei em outros e eu também já fui assessorado antes de começar a trabalhar nisso, eles vivem de renda fixa, eles vivem de fundos de investimento, fundos de renda fixa. Eu sei porque agora, depois que a gente mudou o modelo, eu já fiz algumas reuniões presenciais aqui com clientes que foram em outras casas, nesse modelo de consultoria, e chega lá, os caras falam que o modelo de consultoria é do mesmo padrão, né, de porcentagem anual, só que os caras colocam em fundos de investimento. Eu tive um cliente sexta-feira que veio aqui, inclusive, falando isso. Aí fui numa consultoria famosa lá e chegou lá, o cara vai colocar em fundos de renda variável, multimercados, em fundos de renda fixa. Então, assim, os caras não têm essa responsabilidade de falar sobre o mercado, né? Então eles preferem jogar isso para a responsabilidade de um gestor. E nenhuma casa eles querem lidar com a renda variável. Já pegamos outros clientes que também têm patrimônios bem relevantes, que têm já o FII fixo em outras casas, só que eles não querem a renda variável do cliente lá. A renda variável você opera sozinho, a gente opera aqui a parte de renda fixa. Então, assim, a gente percebeu, por isso que a gente criou isso, que muitas casas, mesmo falando muito de ações, eles não querem essa responsabilidade de operar a renda variável do cliente. Então a gente achou esse nicho, falou, pô, a gente quer, a gente gosta disso, a gente vivencia isso, isso é o nosso dia a dia. Então a gente percebeu, né, que nenhuma casa está tão especialista nesse mercado do que a gente. Então você vai ter um dia a dia aqui de assessores que falam isso, que vivenciam isso o dia todo. Então, acho que essa é a vantagem da UTM Invest, sabe? Você vai querer falar de uma ação, falar de um ativo, falar de uma operação, você vai ter sempre alguém aqui disponível para poder falar com você. E pessoas que entendem, pessoas que operam. Você é do Profit, você vê aqui já. Você anda aqui no escritório, tá todo mundo com o Profit aberto. Eu Uhum. trabalhava em outra assessoria, eles nem sabiam, não, nem tinham Profit, eles nem falavam de renda variável, entendeu? Então, a gente vendia produtos. Aqui
Tá todo mundo vivenciando isso e falando sobre o mercado o dia todo. Então, acho que isso não tem em nenhuma outra casa, sabe? Esse é o nosso diferencial. Então, o cliente vai bater papo, vai conversar com gente que entende e com gente que opera. Gente que ganha dinheiro e que perde dinheiro no mercado todo dia, entendeu? Então, é mais fácil de Preciso lidar, assinar né? o Profit, Leandro, ou dá para fazer pelo home broker? Não dá para operar com o home broker sem problema nenhum. Então, essa é a vantagem também de ser cliente aqui da Necton, né? Que a Necton tem já um módulo de opções no próprio home broker deles, pelo aplicativo ou pelo computador. Então, em outras casas não tem. Então, facilita. Clientes que estão começando a operar, o home broker vai te atender perfeitamente. Entendeu? Vai te atender perfeitamente. Cada vez eles estão melhorando. Então, a gente tem reuniões mensais aí com o pessoal lá do BTG. E eles perguntam para a gente, como a nossa maior casa desse mercado do BTG, a maior casa de opções, eles perguntam muito para a gente e ouvem muito o que a gente tem para falar, né? Das necessidades dos nossos clientes. Então, a gente fala muitas coisas e todo mês eles têm melhorias. Ó, o que vocês pediram no mês passado, a gente implementou. Ó, o que vocês pediram isso aqui no mês passado, de novo a gente fez. Então, cada vez mais está ficando mais completo o home broker, entendeu? Então, a gente acredita ainda que Legal. quem opera de forma profissional precisa ter um profit, mas para quem opera, normalmente, uma pessoa que está em casa, que está operando ali, o home broker vai te atender tranquilamente. Inclusive o aplicativo do Necton Trade, né, mobile, é melhor do que o aplicativo do Profit, né, Do para profit, sem você ver dúvida. ali uma operação, fazer enfim, Resultados, um operações. Tem resultadozinho e muito tal. cliente nosso que fala isso, que opera É. na rua, né? Trabalha na rua, é médico, tudo, e fala, não, eu prefiro fazer operar pelo Necton Trade do que pelo Profit Mobile. Eles falam isso. No computador, não. Como computador, o Profit é mais completo. Ah, sim, Mas é. no aplicativo, eles preferem o Necton, sem E a dúvida. gente gosta de 7 telas, né? Coloca um É, eu tô gráfico com 4 aqui agora aqui. também. Olha Nossa, aí. tô com 4 telas, ah, maravilha. É, mas Como assim, dizem, é mas mais tela para perder dinheiro. para perder mais dinheiro, exatamente. Esse é o padrão do mercado. Vamos finalizar. Quer falar mais alguma coisa, Leandro? Eu vou ler algumas perguntas aqui. Só para ver que o pessoal falando bastante aqui. Boa noite. Penso que a assessoria deve ser proativa no sentido de propor negócios que tragam lucro suficiente para se pagar e gerar uma sobra considerável. É isso? Isso. Quando tem É, aquele que eu falo, quando você tem um atendimento personalizado, né, do assessor, que é o private que a gente chama, ele sim vai tirar a oportunidade toda semana. Então, toda semana a gente tem uma reunião aqui, uma segunda-feira a gente faz ali um- uma reunião, um bate-papo ali, o Jimmy participa, os assessores participam, falando de mercado, falando o que a gente vai agir na carteira dos clientes. Então, a gente abre alguns exemplos de carteira ali, vai gerando oportunidades. Então, isso sim é o que a gente faz, tá? Então, não dá para fazer isso com uma carteira. Você imagina, a pessoa fala, mas todo mundo, você mandar para todo mundo, não tem como a gente mandar para todo mundo, a gente manda para os clientes que são, né, são os privates ali, que cada assessor já tem uma base boa de clientes e já consegue gerenciar. Então, isso sim a gente faz com todos os clientes privates, é uma carteira bem personalizada e eles geram valor para vocês. legal. Tem como ser agressivo com a assessoria? Você quer brigar com a Como assessoria? Tem como assim, ser amigo? agressivo com a assessoria ajudando a gerenciar a carteira? Como Eu assim acho que você não agressivo? precisa Ele ser gerar uma agressivo com a demanda? assessoria que eles vão te ajudar a gerenciar a sua carteira, ô Remax. Mas É, dá para levar. Eu entendi o que é, você quis dizer. Você quer ser mais agressivo, talvez com a sua carteira, né? Não com a assessoria, enfim. uhum. Cara, a gente entende muito, a gente prefere muito entender o que o cliente, o perfil do cliente, né, e o objetivo do cliente. Então, tem muito cliente que precisa frear, a gente precisa frear o cara, porque o cara vai quebrar. Então, a função nossa aqui é frear, o cara às vezes não gosta, e eu prefiro fazer isso do que ver o cliente quebrando na minha base. E tem muito cliente que é muito travado, e a gente também tem que entender o momento dele. Então, a gente vai no ritmo do cliente. Por isso que eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o cliente, entender qual que é O o perfil momento dele. atual, né? Exatamente, não dá para você fazer uma carteira padrão. Generalizar Por isso tudo, que, né? exatamente, por isso que a gente tem esses tipos de plano para poder ser bem personalizado mesmo. Nós abrimos as operações no Necton Trader. É esse valor de 1,99? Exato, Roberto. 1,99 pelo Exatamente. Necton Trader. Já sou cliente BTG. Consigo migrar? Já respondemos essa. Consegue, mas dependendo aí do caso, vai ficar no castigo BTG lá de 6 meses. Mas é o que a gente fala, tem, você já tem uma conta no BTG, não tem um atendimento ali especialista. Então, assim, É, por que você não mudaria, entendeu? Você vai é, pagar a mesma coisa que você já paga atualmente e não tem atendimento. Traga para cá, vai ter um atendimento personalizado que vai te trazer é. resultado e você paga a mesma coisa nesses 6 meses. Depois desses 6 meses você já consegue ter a vantagem. O Caio falou que gostaria de estar nessa carteira, mas falta somente 1 milhão. Vai chegar lá, Caio. Se preocupa não. Como eu sei se estou pelo OTM ou pelo BTG? Entrei há menos de 2 meses, tem a ajuda do assessor OTM, eu opero pelo Necton Trader, já dá para saber? Ô Roberto, assim que você abre o aplicativo do Necton Trader, já aparece o logotipo da OTM lá, se você tiver pelo OTM, tá? Então já é Exatamente. o primeiro indício.
Aí qualquer dúvida que você tenha, você pode também entrar em contato com o pessoal lá da OTM. Ô, Leandro, tem um canal direto lá pelo site? Tinha um símbolo do WhatsApp lá, eu não lembro se ainda tá lá, mas acho que tem um canal direto para Tem, chamar o tem, assessor lá, não tem. tem? Então no site da UTM Invest, ele tem um canal do WhatsApp, ali você fala com o assessor. Legal. Então, se o Tem cara sim. perdeu ali o telefone do contato, deletou o WhatsApp, alguma coisa, é só entrar no site Ele, lá no e. aplicativo dele também tem, né? Se ele clicar no aplicativo lá, tá, como você disse, tá no ATM Invest, clica na assessoria, vai ter o contato do assessor ali também. Então vai ter um Legal. telefone, vai ter um e-mail, então ele consegue entrar em contato ali pelo próprio aplicativo dele também. Ahn, deixa eu ver. É possível operar mini dólar e mini índice? Já respondemos. Se você entrar no seu aplicativo, né, que tu consegue verificar. Cara, o curso é sobre opções. Esquece essa coisa de mini dólar ou mini índice. O Mário falou. Ô, Mário, tem que falar. Às vezes não é porque não nos atende que não vai atender os outros. A gente tem que ser abrangente. Inclusive, A gente está inclusive falando tem de essa Copa, corretora hoje, essa, não de curso. essa Copa Trader, né, que tá tendo, né, pra quem opera mini índice, né, mini dólar e tudo mais, tá tendo uma Copa Trader que é do BTG. O segundo colocado que foi classificado é cliente aqui do nosso escritório. Inclusive, vai ter sexta-feira De day agora um trade? evento. É, Pô, legal. é o Ah, segundo da Copa colocado que tava geral do tendo no Brasil. BTG, né? Pô, tava Isso, pagando uma exato. grana de prêmio ali, não 1 milhão. tava? Um O milhão, né? ganhador ganhou R$ 1 milhão. Ele tem o Ah, segundo colocado. Vai ter a final agora sexta-feira, vai ser presencial. Até vou mandar na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade de clientes ali. Eu vou mandar ali, nós temos 50 vagas. Quem quiser ir presencial lá no BTG para poder assistir a final vai poder ir. aí, legal. Ó, isso é uma coisa que eu esqueci de comentar. A OTM tem um grupo no WhatsApp em que ela manda notícia diariamente, né? Faz um resumo de mercado. Às vezes você posta algum evento, alguma coisa que está tendo, né? Alguma Exato. operação, alguma empresa que vocês estejam vendo, o BTG esteja vendo, enfim, o analista. Uhum. Como que faz para quem for cliente da OTM entrar nesse grupo? É só pedir para o assessor É e só pedir para o incluir? assessor. Exato. A gente até na abertura de conta, a gente fala para o cliente, né? A gente tem uma comunidade e manda o link da comunidade. Mas quem não tiver ainda, só pede para o assessor manda Legal. esse link da comunidade. Não É bem tem legal. bate-papo lá, né? É só tipo a Não, não. A OTM gente só mandando manda, coisa. não, senão seria, você imagina, 6 mil clientes. A gente Não, porque deixa só senão para a ia gente concorrer fazer. com o meu Discord aqui, eu ia ter que, né? Ia ter que Não, colocar os vetar isso empecilhos. aí, né? Não, a Ia ter gente que manda, não, vetar. a gente manda notícia de mercado, a gente manda, às vezes, uma operação que a gente faz com o market maker, às vezes a gente vê uma oportunidade bacana, uma operação mais longa, a gente negocia com o market maker, faz operação. Fiz uma semana passada, inclusive, em B3, então a gente aproveita ali, manda na comunidade e consegue fazer essas operações. Consigo levar minha custódia de tesouro direto para a OTM? Como faço? Consegue. Dependendo de onde você estiver, dá para fazer. Você passa para um assessor aqui, ele te ajuda com isso, mas é bem simples, é bem simples. Ou faz pela B3, ou a gente consegue te ajudar direto na sua corretora. A gente passa o caminho ali, o passo a passo de como fazer da sua corretora para cá. Mas é bem simples. Tá. Vocês têm o Profit Ultra? Tem, né? Na Necton tem lá o Profit Ultra, mas eu acho que não tem gratuidade, né? É só Tem no. sim, Tem? você precisa operar 1.000 mini contratos por mês. 500 compras, Mini contratos. 500 vendas. Ele é bem, bem agressivo. Isso é para quem já É. opera bastante. Ou é R$ 300 a mensalidade, mas tem essa gratuidade. Quem opera bastante, 500 compras e 500 vendas no mês já Rapidinho. garantem a É. gratuidade. Para quem opera bastante, até que dá para fazer. Então, para saber os custos que estão sendo praticados na minha conta, devo perguntar para o assessor. Isso aí, Ali. Exatamente. Exatamente. A gente dá um print e manda para você. Se tiver bloqueio, você vai ver também ali a data do bloqueio, data do desbloqueio. A OTM é uma assessoria dentro da Necton. Isso, Joanes. Isso. A OTM Necton existe alguma renda fixa com liquidez diária que serve como garantia para operar opções? Eu preciso A disso. gente usa a LFTS11 e LFTB11. São ETFs de renda fixa que tem liquidação D+1, então é muito mais fácil de você conseguir pedir a liquidação. Você vende o ativo, ele sai da garantia no dia seguinte. A gente usa sempre LFT-S11. Não tem um CDB, porque o CDB do BTG, que tem liquidez diária, não serve como garantia. Exato. Então a gente achou essa solução aí do ETF. Assim como as ações do BTG, né? Para quem opera pelo BTG Exatamente. Ações do também. BTG, ações da B3, ações do Banco Pan, que é do grupo BTG, também não É. serve como garantia, tá? Se não me engano, no site da B3 você consegue fazer a transferência de custódia. Consegue, Consegue. Caio. Não são todas as corretoras ainda, né, ô Leandro? Como é que tá isso? A Vocês grande sabem? maioria já está agora, a grande maioria É? já está disponível já. Já estão disponibilizando, mas a grande maioria consegue. Só que eles estão com uma trava ali de opções não conseguir fazer. Acredita? Eles começaram com tudo e agora as opções estão fora. Então a gente está preferindo fazer direto na corretora.
Isso que eu quero trazer, isso que eu quero fazer, trazer uma pequena parte para me familiarizar com a corretora. Quando abro a conta, terei acesso ao Necton. Como faço isso? Exatamente, Marcelão. Você vai abrir lá, fazer o cadastro no site do atminvest.com.br. O assessor vai entrar em contato com você ao mesmo tempo que ele já vai abrir sua conta na Necton, tá? Aguardo o contato do assessor. Aí vocês vão bater um papo, ele vai entender o seu momento atual e a partir disso você já gera o seu relacionamento lá com a assessoria da OTM. Exatamente. Que mais? Ih, deu erro no YouTube, hein? Vocês estão me vendo aí no YouTube? Tá tudo bem? Tem 30 pessoas no YouTube. Já pedi a migração, fui atendido pelo assessor Guilherme, mas até agora não veio o e-mail de confirmação. Tá demorando esse e-mail, Ele Leandro? fez a migração é 2 dias úteis, tá? Quando pede a Dois migração do dias? BTG para cá, são 2 dias úteis. Então é padrão. A taxa do private é porcentagem do lucro ou montante? Montante. Valor da Montante. carteira, tá? Show. Exatamente. Por isso que a gente fala que não tem conflito de interesse, porque a gente quer que sua carteira cresça. Quanto mais sua carteira crescer, melhor pro OTM. Melhor para A você. Então a gente fala que é um ganha-ganha. a OTM possui recomendação de opção? RCO+, Gustavo. Exato. Boa noite. Estou no BTG há pouco tempo. Tenho um assessor que conseguiu me isentar de várias taxas. Ele não tem muito conhecimento de opções. Você acha que preciso mudar de assessor ou posso continuar com o mesmo? É A pergunta para difícil o mim? Leandro falar. Eu vou responder, Lauro. Complicada, né? O Leandro ali, pessoal, tem que saber diferenciar as coisas. É o seguinte, você tem que ver, primeira coisa, se ele conseguiu isentar a taxa Bovespa, que são os 0,50. Muitas das vezes as corretoras tiram todas as taxas fixas, mas deixam os 0,50. Esse 0,50 é sobre o volume da operação, então acaba saindo muito caro. Para vocês terem ideia, o Jimmy conta uma história que quando ele operava pela Clear, logo quando ele começou a operar, ele tinha uma operação de 600 mil de prêmio, ele deixou 150 mil para Clear. Enfim. Eu tive um dos primeiros clientes que eu atendi, que viraram, na época, private, era um modelo diferente, mas era bem parecido. Ele também tinha esse receio. Eu operava muito pequeno aqui e operava grande na XP. Aí ele foi exercido em 1 milhão de PRIO na época. E aí foi uma coisa que convenceu ele, porque ele pagou 5 mil de corretagem. Olha aí. Aí ele ficou maluco. Ele falou, não, mas que absurdo, a minha taxa na XP era zero, não sei o que, ficou brigando na XP e acabou migrando a conta dele para cá. Por causa disso, era meio por cento em cima do 1 milhão, que era o valor total de Notion. Então, pô, ele falou, cara, quanto que eu deixaria aqui na TM? Tipo, quantos anos, né, de corretagem pagando ali 1,99 para poder chegar aos 5 mil de corretagem. Então o pessoal não É, entende essa questão do exercício, né? exato. Então, assim, Lauro, você não é obrigado a mudar para a OTM de jeito nenhum. Você pode operar na corretora que você quiser e se você estiver satisfeito lá com o seu assessor e com a sua corretora, permanece por lá, tá? Agora, se quiser testar, traz aí uma parte, joga aqui na OTM, perturba os caras e vê qual que você prefere aí, qual que é o atendimento, enfim. Aí você vai comparando com o tempo e decide para onde você vai querer ir. Isso Mas é é tão, é moleza. tão, a gente tem que falar muito disso, né? Às vezes uma recomendação, não é recomendação, mas assim, um bate-papo com o assessor que você tem aqui, que entende renda variável, ele vai te dar ali uma dica, vai te dar uma sugestão que você tira isso de letra, essas corretagens, entendeu? A gente, pô, naquela época do Banco do Brasil, eu lembro bem, antes do resultado, a gente, pô, entrou em contato com todos os clientes, falou, pô, vai vir um resultado ruim, vamos comprar uma put, vamos proteger a carteira. No fim, o cara ganhou naquela operação ali, ele paga a corretagem de 1 ano, entendeu? Então, é isso que às vezes o mercado não tem. Então, acaba valendo a pena. Legal. O som parou, pessoal? Aí? Tem som, tem som, tem som. Beleza. Leandrão, vou liberar o Leandro. Eu vou continuar com o pessoal, porque a gente vai fazer um comparativo aí de corretora. Tem um pessoal que opera em algumas corretoras e nem sabe o que está pagando de taxa, o que não está. Então a gente faz aí um esclarecimento rápido para o pessoal. Até para deixar claro, né, Leandro, que se o cara quiser continuar operando na corretora que ele está, sem problema nenhum, ele vai fazer o curso normal, vai aprender normal. Enfim. Perfeito. Você sabe que tem a nossa última pergunta, né? Que eu preciso te fazer. A última você acertou de Muito, né? letra, né? Foi Vai, boa, foi, muito. foi top. Ainda tirou onda depois da minha cara. Tá vendo aí? Enfim, todo convidado nosso aqui, pessoal, para vocês que são novos, né? Todo convidado da nossa live, a gente faz uma, uma brincadeira, né?
E a história é exatamente essa. Para não virar recomendação, a tia avó do Leandro faleceu lá na Groenlândia, não sei qual país, e ela deixou uma herança para o Leandro e falou que para o Leandro receber essa herança, ele precisa escolher uma empresa hoje para colocar todo esse dinheiro. Qual seria essa empresa, Leandro? Ai, ai, ai. Só uma paradinha, coisa rápida. Você, É. quando foi a nossa última live? Pô, foi começo, foi março, né? Março Março, acho que foi março. acho que foi março. Qual o papel que eu recomendei? Ah, Leandro, Semig não, é Copasa? Não, não lembro. Copasa. O pessoal Copasa, que né? acompanha o mercado, dá uma olhada na Copasa de março É, para cá. de março pra cá. Que delícia. Vamos ver na carteira. Copasa, foi Vamos lá. Copasa. Então, esse papel eu vou te falar agora, inclusive é um papel que a gente operou semana passada, a gente mandou na comunidade, inclusive a gente fez uma operação chamada Long Combo, a gente fez com o Market Maker, é uma operação de 1 ano. Então a Priu. gente tá com bastante. Não, a gente viu isso semana Ah, retrasada, tá vendo? ah, A gente tá com bastante viés positivo ali, tipo, a gente leu bastante sobre o papel, leu a tese, entendeu ali, eu tô bem convencido que é B3, cara. B3? B3. É porque, na verdade, assim, como tá com, né, tá tudo se encaminhando ali para mais 2 cortes de juros nos Estados Unidos, a gente entende que vai vir um fluxo grande de fora para cá, né, porque o pessoal começa a tirar da renda fixa dos Estados Unidos e começa a partir para país emergente. Ano que vem também a gente tem ali uns cortes de juros no Brasil, estão dizendo a partir de janeiro, mesmo que não for janeiro, durante o ano vai acabar tendo esses cortes de juros, então a gente acha que vai aumentar bastante o fluxo na Bolsa. Aumentando o fluxo da Bolsa, a Bolsa vai começar a disparar, a gente acredita que vai ter muito IPO, tem quase 4 anos já que não tem IPO, então tudo isso acaba favorecendo a B3, que é a nossa única bolsa aqui, vindo fluxo de fora, vindo IPO, vindo bastante fluxo, a gente acredita que ela tem um grande poder de valorização. E a Assim, bolsa lá do Rio lá, tem alguma notícia? Não estava quase ah, pronta? tá quase pronto. 2026? A tecnologia que tem a B3 hoje a B3 não é só uma empresa de bolsa, né? Eles falam que é uma empresa de tecnologia. Então, eles não têm muito a entregar além, né, dessa parte de bolsa. Então, para chegar no nível que eles estão hoje, é muito difícil, entendeu? É você abrir uma empresa hoje de refrigerante e querer competir com a Coca, entendeu? Vai demorar um É, bom tempo para chegar no nível dos caras, entendeu? Então, fora que a bolsa tem a liquidez, é pouco líquida, né? Vamos dizer assim. Então, você vai abrir Dolly mais uma Guaraná bolsa para Dolly. concorrer você vai abrir uma bolsa para concorrer com a nossa bolsa que já existe, entendeu? Então, a gente acredita que B3 ainda tem muito para destravar valor e tem muito para valorizar bastante para o ano que vem. Então, essa seria a minha recomendação. Lembrando que B3 não gera garantia. Não gera garantia. Então, para quem trabalha muito ali no limitezinho, né, com opção, É, talvez. Ah, só vou ter B3 na carteira. Não é ela só uma serve de boa. garantia se você vender call dela mesma, né? Se você tiver ela na carteira e vender call dela. Aí eles conseguem conectar uma coisa com a outra. Então vira um Mas para é um, naquele né? esquema Mas de se 100% da mesma carteira lá? 100%, É, né? 100%. Ele vira a carteira 27, ele fica 100%. Então você tem 1.000 ações, você consegue vender 1.000 calls, que ele linka uma coisa com a outra. Agora, se Entendi. você comprar B3 e quiser operar outro papel, vender outro papel, não, ela não vai servir Não de garantia. consegue. Entendi. Não. Show de bola, Leandrão. Obrigado mais uma vez. Sucesso aí para vocês aí da OTM. Tamo junto sempre. Precisar de qualquer coisa, é só nos procurar aqui. Fechado. Pessoal, que eu agradeço. Boa noite para vocês. Ótima live. Eu não sei se você vai continuar ainda, né? Vou Ótima live para continuar com o vocês. pessoal. Ótimo. Estou à Valeu, disposição aqui Leandro. sempre. Bom, Aquele obrigado, hein? Tchau, abraço. tchau. Boa Bom descanso. noite. Leandro, vai Abraço. para casa ainda. Quantas horas de passeio agora? Mais 1 horinha eu tô em casa. Agora tá sem Meu Deus do trânsito. céu. Eu tô em casa já, só para te avisar. Valeu, Leandrão. Pessoal, fica com Deus. Tchau, Aquele tchau. abraço. Boa noite. Obrigado aí. Abraço. Imagina que isso.